curso de Geografia Bíblica. Em primeiro lugar, eu quero passar uma bibliografia para vocês, caso durante o curso vocês desejem adquirir, e para enriquecer mais e ir acompanhando o nosso curso, né? Esse livro é de um autor brasileiro, é o melhor atlas ilustrado da Bíblia que eu conheço e, felizmente, é também o mais barato. Se você for ver lá na Amazon, esse manual com capa dura está R$ 95,00 e Kindle 66. Então, vou apresentar as outras bibliografias, mas esse é o melhor que eu conheço. Inclusive, muitas das figuras e diagramas nós vamos estar referenciando a ele. Temos esse aqui também, em português, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. Ele é muito bom e ele é bem mais caro. E nós não temos versão Kindle. E esse aqui em inglês, o que ele tem de interessante é uma folha transparente com os limites geográficos das nações atuais. Então, você tem os mapas bíblicos e essa folha transparente que você pode situar geograficamente de forma atual onde está aquela cidade ou aquela região. Então, esses são os que eu tenho e eu posso recomendá-los, mas o melhor mesmo é o primeiro e, felizmente, ele é o mais barato. A Bíblia, Geografia e História. Algumas pessoas que não têm nenhuma inclinação para história ou a geografia, como era o meu caso, podem questionar por que Deus não nos deu simplesmente um conjunto de dogmas para crer e regras para obedecer. O que ele tinha de se revelar no contexto histórico e geográfico, de modo que tenhamos que lutar para entender o contexto antes de sermos capazes de compreender mais profundamente a revelação de Deus? Nós precisamos saber o porquê disso. E a resposta é que Deus é um Deus vivo, pessoal, que nos fez a sua própria imagem e deseja se revelar e se relacionar conosco como pessoas reais que vivem em determinado lugar e em determinada época. Como Deus deseja um relacionamento conosco, esse é o motivo pelo qual ele simplesmente não deu uma lista de mandamentos para obedecer, porque ele quer se relacionar conosco na nossa vida diária, no nosso contexto pessoal e histórico. Em outras palavras, Deus não quer nos impor uma série de mandamentos permitidos e proibidos, de forma impessoal, abstrata, teórica. Pelo contrário, ele quer entrar em nossa história como seres humanos e se revelar a nós em nossa vida normal, cotidiana. A Bíblia nos diz que a relação de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento foi registrada para nos ensinar através de exemplos reais a pessoas imperfeitas como eu e você a respeito dele e da sua perfeita vontade. Até mesmo os grandes personagens das Escrituras disse repetidas vezes que eles eram pessoas como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos e fraquezas. Então, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala que os personagens bíblicos eram pessoas de carne e osso como nós. Não eram pessoas extremamente excepcionais, não. Realmente elas tinham um coração muito voltado para Deus, mas eram pessoas com fraquezas e sentimentos como cada um de nós. A Bíblia narra como o justo Noé ficou embriagado, como Abraão, o gigante da fé, expôs sua mulher ao adultério por medo de ser morto, como Jacó usava de artimanhas para conseguir o que queria, como Davi, mesmo tendo cometido adultério e assassinato por uma paixão arrebatadora, encontrou graça e perdão diante de Deus e etc. E a Bíblia também é, da mesma forma, transparente a respeito de seus personagens do Novo Testamento. Por exemplo, fala lá que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, são relatos de histórias reais, porque se fossem histórias fictícias, não tinha nenhum sentido em falar de erros e de falhas dos personagens. O ideal seria que eles fossem perfeitos, mas não. A Bíblia fala do relacionamento de Deus, de um Deus perfeito, com pessoas imperfeitas como eu e você. Deus quer lidar conosco em nossa situação de tempo e espaço da mesma forma que lidou com as pessoas de antigamente, para sermos capazes de visualizar toda a coisa. A Bíblia nos diz que ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da maneira que Deus tratou as pessoas no Antigo Testamento, ele também nos trata
Deus não espera a perfeição de nós para falar conosco e para interferir em nossa vida. Não, porque se ele for esperar a perfeição, ele não vai falar com ninguém. Então, é muito importante as histórias, porque nós vemos a maneira que Deus se relacionou com elas. Pessoas falhas, mas apesar das suas falhas, como eu disse, elas tinham um coração para Deus, e isso é o que Deus mais pede e mais espera de nós. Também não podemos conceber que a escolha da Palestina como palco da história do povo de Israel e da vinda do Filho de Deus a este mundo tenha sido acidental, pois a região da Terra Prometida era uma espécie de encruzilhada entre três grandes continentes, Europa, Ásia e África. Deus estrategicamente colocou Jerusalém no meio das nações. Nós vamos ver esse versículo, Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Bem no meio do caminho de rotas comerciais e marítimas, para que o evangelho fosse mais facilmente levado a todas as nações da terra. Então vamos ver as seguintes figuras. O mundo bíblico, então, é esse aqui, Europa, Ásia e África. E Jerusalém parece colocada realmente no centro, ou numa posição estratégica em relação a esses três principais continentes. A Terra Prometida está localizada em um ponto central entre três importantes continentes. Na Idade Média, os geógrafos cristãos costumavam defender a noção de que Jerusalém era o ponto central da Terra. Quando eu fui em Jerusalém, fazendo visita a algum daqueles locais bíblicos, eu encontrei esse mapa e eu achei ele muito interessante. Então, no centro você tem Jerusalém, e à esquerda aí Europa, de verde, à direita Ásia, em amarelo, e abaixo África, em vermelho. Então, os geógrafos cristãos da Idade Média, eles realmente criam que Jerusalém era o ponto central da Terra. E, de alguma maneira, isso se verifica. A posição da Terra Prometida está localizada estrategicamente para que o Evangelho fosse mais facilmente espalhado por toda a Terra. E nós temos aqui uma possível configuração da Pangeia, que é quando todos os continentes estavam juntos em um só bloco de terra. Então você tem aí América do Sul, abaixo, África, Antártida, Austrália, Ásia, Europa e América do Norte. E quando todos esses continentes eles se encaixam, realmente parece que Jerusalém é um ponto central, geograficamente falando, das nações. Você tem aí, acima, o versículo de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Assim diz o soberano Senhor, esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com as nações ao seu redor. Então, é incrível ver como a Bíblia, ou como a palavra de Deus, ela é atual. Parece-nos verdadeiramente que Jerusalém ocupava e ainda ocupa um ponto central no meio dos continentes. Então, nós temos aí o mundo bíblico em volta de Jerusalém. Nós temos Europa, Ásia e África. E é nessa região toda que os principais impérios mundiais do Antigo e Novo Testamento, as suas civilizações apareceram. Então, nós temos aí, graficamente mostrado, o Império Egípcio. Esse grande reino africano foi o mais duradouro da antiguidade, cerca de 3 milênios. Seu ápice territorial se deu por volta de 1230 a.C., sob o reinado do faraó Ramsés II. A capital era Mênfis. E os patriarcas, ou o povo de Israel no Antigo Testamento, se relacionaram bastante com o Egito, e ali aconteceu o Êxodo, um dos eventos mais importantes na história do povo judeu. Então, esse foi um grande império da antiguidade. Após o Império Egípcio, então surgiu o Império Assírio, ou Neo-Assírio. Esse belicoso reino da Mesopotâmia teve grandes momentos de expansão durante mais de 1000 anos. Seu ápice se deu por volta de 626 a.C., sob o reinado de Assurbanipal, e a capital era Nínive. Nós vamos ver isso aí quando estudarmos a história do Antigo Testamento. Esse império foi responsável pela destruição das 10 tribos de Israel, o Reino do Norte. Veremos posteriormente esses detalhes. Depois do Império Assírio, nós temos o Império Babilônico, o Neo-Babilônico, surgido da expansão imperialista da cidade da Babilônia na Mesopotâmia. Alcançou seu máximo esplendor no reinado de Nabucodonosor II, e a capital é Babilônia.
foi o império responsável pela destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão e pelo exílio das duas tribos restantes, chamada Nação de Judá. Como disse, veremos isso posteriormente em maiores detalhes. Depois do Império Babilônico, nós temos o Império Persa. Ele foi um reino de cavaleiros estabelecido no Planalto do Irã, que dominou um vasto império. Seu ápice foi durante o reinado de Xerxes I, e a capital, Persépolis. Foi responsável pelo retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia para a Terra Prometida. Após o Império Persa, nós temos o Império Macedônico, ou Império Grego, um reino situado ao norte da Grécia, que se expandiu a partir de conquistas lideradas por Alexandre o Grande. Após sua morte, o reino foi dividido em 4 partes por seus 4 generais. Sua principal contribuição para a história bíblica foi a implantação do idioma grego nos territórios conquistados. Isso facilitou demais a expansão do Evangelho no Novo Testamento, porque o Evangelho teve muita facilidade em se expandir por toda essa região e além, por causa de um único idioma, que era o idioma grego. E, finalmente, nós temos o Império Romano, o mais impressionante dos impérios pela força e permanência de dominação. Controlou todo o Mediterrâneo e expandiu seu território por meio da guerra e da diplomacia. Capital, Roma. E foi o império dominante na Terra Santa durante o período do Novo Testamento. Então, nós temos essa região do globo terrestre como sendo o palco de toda a história bíblica e também dos principais reinos mundiais. Então, essa é a geografia do mundo bíblico. Vamos ressaltar algumas coisas. A história dos principais impérios mundiais da humanidade se desenrolou nessa região do globo terrestre. Então, à esquerda, aí, você tem os Pirineus, você tem os Alpes, os Cárpatos, Balcãs, Montes Tauros, o Cáucaso, Montes Zagros, Planalto Iraniano e a cadeia de montanhas do Himalaia. Também temos aí o deserto do Saara, o deserto da Síria, o deserto da Arábia e os mares, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Vermelho, abaixo, Golfo Pérsico e o Oceano Índico, com o Mar da Arábia, e também o Golfo de Bengala, a leste da Índia. Essa é a geografia do mundo bíblico, e é muito interessante nós notarmos que há um cinturão de montanhas chamada Cinturão do Himalaia, que vai desde o Himalaia até lá os Pirineus. Então, essa formação, ou essas formações geológicas, elas, de certa forma, eram uma barreira para que os impérios se expandissem ao norte dessas montanhas, ok? E nós vamos estudar, focar agora nossa atenção nessa área na qual Jerusalém é o centro. Há uma região chamada Crescente Fértil. Então, você tem aí à esquerda o Egito, acima a Turquia, a Síria, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita. E essa região em vermelho é uma região fértil por causa do rio Tigre, do rio Eufrates, do rio Jordão e do rio Nilo. Os principais povos da antiguidade, eles surgiram, se expandiram nessa região em vermelho, que é uma região fértil por causa da irrigação desses principais rios que vimos aí. A expressão crescente fértil foi criada em referência ao fato de o arco formado pelas diferentes zonas assemelhar-se a uma lua crescente. Irrigada pelos rios Nilo, Jordão, Eufrates e Tigre, a região cobre uma superfície de cerca de 500 mil quilômetros quadrados e atualmente é povoada por cerca de 50 milhões de indivíduos. Foi nessa região que se encontrava o Jardim do Éden, vamos ver, e na qual surgiram as primeiras civilizações. Praticamente toda a história bíblica se desenrola aqui, dentro dessa área em vermelho chamado Crescente Fértil, que vai do norte do Golfo Pérsico até o rio Nilo. E dentro dessa área, há uma área específica conhecida como Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem de 2 palavras gregas. A primeira, mesos, que significa meio, e a segunda palavra, pótamos, que significa rio. Então, a palavra Mesopotâmia literalmente significa terra entre rios.
E nós temos, então, aí o rio Tigre e o rio Eufrates. E é nessa região ocorreu o surgimento das principais civilizações da antiguidade. Você tem à esquerda Canaã, Jerusalém, só para ter uma referência, ao centro Síria, ao norte Padã Arã, que é o nome dado àquela região ali durante o período bíblico. Nós temos a cidade de Cárquenes e a cidade de Arã, são cidades que nós vamos citar quando estudarmos a história bíblica. Você tem ali Nínive, à direita a região da Média, com Ecbátana, e a Pérsia, abaixo, com a cidade de Suzã, que foi a capital do Império Persa. Temos também uma cidade muito importante, chamada Babilônia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates, e a cidade de Ur dos Caldeus, que foi de onde Abraão saiu para ir para a Terra Prometida. A Suméria, que é a primeira civilização da história da humanidade, ela surgiu nessa região fértil entre os rios Tigre e Eufrates. O Império Babilônico começou ali na cidade da Babilônia, também entre esses rios. Nós temos a Acádia e a Assíria, que surgiu ali no rio Tigre, com a capital Nínive. Aqui nós temos um mapa atual da Mesopotâmia. Então você vê o rio Tigre, abaixo o rio Eufrates, umas árvores aqui mostrando que é uma região bem fértil, e os países. Toda essa região da Mesopotâmia atualmente está dentro do Iraque. A leste você tem aí o Irã, acima a Turquia e a Síria, mais abaixo Israel, Jordânia e Arábia Saudita. E as cidades que nós destacamos no gráfico anterior: Jerusalém, Carquemes, Arã, Nínive, Ecbátana, Suzã, Babilônia e Ur. Então, essa é a região conhecida como Mesopotâmia ou Terra entre Rios. Vamos, então, iniciar a nossa história bíblica. O Éden, com certeza, ele estava localizado nessa região. Olha os versículos de Gênesis capítulo 1, versículos de 10 a 15. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o segundo rio chama-se Guion, o terceiro rio é Tigre, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. É muito interessante notar que mesmo os mais antigos relatos bíblicos, nós encontramos nomes atuais, como o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a Bíblia, ela não é uma história de ficção, não, ela é uma história localizada geograficamente no nosso mundo. E atualmente nós ainda temos os rios Tigres e Eufrates, mas não temos mais o rio Pison nem o rio Guion. E o Éden, como diz no versículo, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Não sabemos se, então, a região do Éden seria ao norte, ali na Turquia, na nascente desses 4 rios, porque é ali que nós temos a nascente do Tigre e do Eufrates, e provavelmente os rios Pison e Guion existiam há milênios atrás e eram dessa região da nascente. Ou então o Éden ele está localizado na foz desses 4 rios, que a foz do Tigre e do Eufrates é a parte aí de baixo, próximo à Babilônia e próximo ao Ur dos Caldeus. E, por coincidência, entre aspas, a primeira civilização que temos história é a Suméria. E a Suméria está exatamente nessa região onde provavelmente era o Éden, se nós pegarmos a referência bíblica. Aí os outros rios, ou por que nós não temos mais o que está descrito no livro do Gênesis? Depois do dilúvio, provavelmente, então, o Éden ele foi destruído, ok? Mas essa região da Mesopotâmia ainda continua sendo bem fértil. A Arca de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 4, diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
As montanhas de Ararat se localizam na Turquia, próximo ali à fronteira da Armênia e do Irã. Então, nós temos referências geográficas da história bíblica. E é muito interessante notar que ali, nas montanhas de Ararat, há uma formação geológica muito diferente, que é chamada de a anomalia do Ararat. A palavra de Deus diz que a Arca de Noé repousou nas montanhas do Ararat. E muitos creem que essa formação é o resquício da Arca de Noé. E é muito interessante notar, quando nós estudamos essa formação denominada de anomalia do Ararat, que se você for medir do início ao final, é exatamente o comprimento bíblico da Arca de Noé registrado nas Escrituras. E há também formações com madeira. Atualmente, essa região é proibido o acesso dela pela Turquia. E durante a maior parte do ano e dos anos, ela está coberta de neve. Então, só em épocas ou em anos de muito calor, que a neve derrete, nós conseguimos enxergar essa formação. Os cientistas, eles não confirmam que isso aí, nem afirmam que isso aí é resíduo da Arca de Noé. Mas essa formação está no Monte Ararat e esse comprimento, ele é exatamente o comprimento das medidas bíblicas da arca. A Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 4, nós temos o relato da Torre de Babel. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná. Presta atenção na palavra planície. E habitaram ali. E disseram: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Edifiquemos para nós uma torre cujo topo chegue até os céus. Por que eu coloquei chegue até entre colchetes? Porque você não encontra essa expressão no original hebraico. Mas os tradutores, para darem algum sentido ao texto, então eles acrescentaram esse chegue até. Na verdade, a leitura no original é: edifiquemos para nós uma torre cujo topo os céus. Seria ridículo as pessoas quererem fazer uma torre que o topo chegasse ao céu e eles construíssem isso numa planície. Se os homens daquela época quisessem realmente fazer uma torre alta, eles iam procurar um planalto ou uma montanha para ali edificar uma torre, então, para tentar alcançar o céu. É meio ridícula essa concepção que os homens daquela época queriam realmente construir uma torre altíssima que chegasse aos céus. Mas quando nós tiramos essa expressão chegue até, tudo passa a ter sentido. A questão dessa torre não era a altura dela, é que no topo dela haveria um mapa dos céus ou um mapa das estrelas. Na antiguidade, os templos eram na forma de um zigurate, que era um templo em forma de torre. E havia vários níveis, e lá em cima era o principal, onde os deuses eram adorados. E provavelmente a história da Torre de Babel era ou foi um zigurate. Não que essa torre quisesse chegar até os céus, mas que no topo dela haveria um mapa dos céus, das constelações e das estrelas. Eu explico isso em detalhes no livro que eu escrevi, O Evangelho Revelado nas Estrelas. Não vamos entrar em maiores detalhes, mas o que eu quero realçar é que a Torre de Babel provavelmente fosse um zigurate. E por que eu tenho essa figura aí? Porque nós temos, no sul do Iraque, o zigurate chamado Ur-Nammu, e as ruínas dele estão lá até o dia de hoje. Então eles reconstruíram, essa é uma imagem real, isso não é um desenho, não. Eles reconstruíram os muros, a entrada, só não reconstruíram o topo. Então, provavelmente a Torre de Babel, ela tenha sido esse zigurate que está localizado ao sul do Iraque. E a cidade é a cidade de Babel, ou Babilônia. Olha o que diz lá, Gênesis capítulo 11, versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou por toda a superfície dela. Então, mesmo os eventos mais antigos da palavra de Deus, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, que nos falam do Éden, que nos falam da Arca de Noé e de Babel, nós temos localização geográfica disso. Isso dá uma credibilidade à palavra de Deus muito grande.
Não podemos afirmar categoricamente que aquela formação é a Arca de Noé, mas é muito estranho que as medidas se encaixem. Não podemos afirmar com certeza que esse zigurate aí de Ur-Nammu, que até hoje nós temos as ruínas dele, fosse a Torre de Babel. Mas é muito interessante notar que essas ruínas estão lá no sul do Iraque, próximo à cidade de Babel. Ok? Muito bem. Já falamos sobre o Éden, falamos sobre a Arca de Noé e sobre Babel. E a partir de agora, então, nós vamos começar a história de Abraão, que é a sequência da história da Torre de Babel, que está lá em Gênesis 11, e Abraão, ele é chamado por Deus em Gênesis capítulo 12. O final de Gênesis 11 diz assim: Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, quando Deus chamou Abraão, ele partiu com a sua família. E ele saiu de Ur dos Caldeus, indo em direção a Canaã, mas eles pararam em Arã, que é aquela cidade ali ao norte. Gênesis 11:32, o versículo seguinte diz: E havendo Terá, pai de Abraão, vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. E após a morte do pai, então, Abraão parte para Canaã. Gênesis capítulo 12, versículos 4 e 5. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então você tem aí o percurso desde Ur dos Caldeus até Canaã. Vamos ver mais em detalhes a Canaã. Ao norte nós temos a cidade de Arã, bem ao norte, e abaixo desse mapa nós temos o Egito. Abraão, ele chega de Arã aqui na cidade de Siquém, terra dos cananeus. A primeira parada de Abraão é em Siquém. Não vamos ler os versículos, mas você tem a referência aí. Deus então aparece a Abraão e promete dar aquela terra a ele e aos seus descendentes. E ali Abraão faz o seu primeiro altar. Por isso que tem ali à direita um quadradinho com o número 1. É um símbolo de um altar. Depois, Abraão vai para Betel e Ai, Gênesis 12, 8. E ali, Abraão levanta um segundo altar e ele mora temporariamente entre essas cidades, Betel e Ai. Depois, há uma fome na terra. Não vamos ler todo o texto em Gênesis, mas é isso que está escrito lá. Gênesis 12, de 10 a 20. E Abraão, então, sai de Ai e vai lá para o Egito. É o refúgio durante tempo de fome em Canaã. Depois ele volta para a região de Negueb, que é o deserto. Depois vai para a cidade de Hermon, é ali que se encontram os carvalhais de Manre, que nos fala Gênesis 13, 18. E ali se tornou o local de residência principal de Abraão, e ali ele levantou um terceiro altar. Depois ele vai para Gerar, ele tem uma estadia entre os filisteus. Depois desce para Berseba, ali faz uma aliança com Abimeleque, que é o rei dos filisteus naquela época, e levanta um quarto altar. Depois ele vai para o Monte Moriá oferecer Isaque em sacrifício a Deus, pois Deus tinha pedido isso dele. Sabemos a história. E, finalmente, ele vai para Hebrom, onde passa os seus últimos dias e, finalmente, morre. Então, a história de Abraão, geograficamente, acontece dessa forma aqui, nesses percursos que eu coloquei uma numeração. Então, quando você for estudar Gênesis, se você quiser saber mais detalhes, esse é o percurso aí de Abraão. Não vamos entrar em todos esses detalhes dos outros personagens, senão nós vamos gastar muito tempo, ok? Vamos ver, então, de maneira panorâmica, as peregrinações dos patriarcas. Então, você tem aí o percurso 1, 2, 3 e 4, que são as peregrinações de Abraão, saindo de Ur até Arã, de Arã até Canaã, ele vai ao Egito uma época e volta para Canaã. O filho de Abraão, Isaque, toda a vida dele é ali na região de Canaã, ele não sai dali, ele não vai para o norte nem para o sul. Se você for estudar a vida de Isaque, ela acontece entre algumas cidades, toda na região de Canaã. Isaque tem dois filhos, chamados Esaú e Jacó.
E sabemos a história que Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú e ele precisou fugir para a terra dos parentes de Abraão, que é Harã. E ele vai para Harã, encontra ali um tio e se casa com as suas duas filhas, primeiro uma, depois outra, passa 20 anos lá e depois retorna para a terra. Então essas são as peregrinações de Jacó. E ali, depois que ele volta, um dos seus filhos, né, ele tem vários filhos lá em Harã, 12, e quando ele volta, o filho mais novo, José, os outros irmãos têm inveja dele, ele é vendido como escravo, levado para o Egito, ali ele se torna o governador do Egito, e posteriormente ele traz Jacó, o seu pai, e toda a sua família para habitar no Egito. Então, aqui nós temos toda a história do livro de Gênesis. As peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó. Graficamente, essa é a realidade. E aí nós entramos no livro do Êxodo, que acontece no Egito, porque, como eu acabei de falar, Jacó e os seus descendentes, junto com seu pai e sua família, vão para o Egito em época de uma fome extrema, na qual José é o governador do Egito. Os israelitas se multiplicam muito no Egito. Um faraó que não conheceu a José se levanta e teme o povo de Israel, que estava crescendo muito. Se passam, então, 400 anos daquela família que desceu de Canaã para o Egito, eram 70 pessoas, eles se multiplicam muitíssimo e, finalmente, são escravizados. Moisés nasce, ele cresce no palácio de Faraó. Quando já homem formado, ele vê um israelita sendo maltratado por um egípcio e mata o egípcio. Esse fato é descoberto e Moisés foge para o deserto de Midian, e lá passa 40 anos de sua vida. Essa, à direita aí, é a região de Midian. Moisés, então, lá se casa, tem filhos, e, em certo momento, quando ele pastoreava o rebanho de seu sogro, Deus aparece para ele em uma sarça ardente. Então, quando Moisés estava pastoreando, ele vai até a região do Sinai e Deus aparece para Moisés. Moisés é comissionado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés retorna a Midian, pega a sua família e vai de volta para o Egito. Ali nós temos toda aquela história das 10 pragas. Moisés se apresenta a Faraó e diz que Jeová quer que o seu povo o adore no deserto. Faraó não permite o povo sair, e nós temos as 10 pragas do Egito, e após a 10ª praga, Faraó deixa o povo sair. E aqui começa o Êxodo, um dos eventos mais importantes da história de Israel. E a partida do Êxodo começa numa cidade chamada Ramsés. Você tem aqui acima à esquerda, né, você tem o Egito, e aqui é a cidade de Ramsés. O povo sai, passa por algumas cidades, entre elas Pitom e Sucote, e atravessa o Mar Vermelho. Na verdade, um braço do Mar Vermelho. Acompanhe comigo aqui no mapa. Moisés e todo o povo de Israel descem no ponto 3. Deus manda um maná, e ali acontecem muitas coisas, inclusive Deus manda codornas ou codornizes para o povo se alimentar de carne, porque o povo reclama de Deus, que só estava cansado daquele maná. O povo continua prosseguindo. Em 4, nós temos os Amalequitas, que é um povo nômade, ataca Israel, e eles prosseguem a sua jornada e chegam ao Monte Sinai. E Deus se manifesta, veja aqui no mapa, no Monte Sinai. O povo de Israel fica acampado na base do Monte Sinai durante aproximadamente 1 ano, e muita coisa acontece ali. Uma das coisas mais importantes são os 10 mandamentos. Deus escreve em 2 tábuas de rocha, e os mandamentos são esses. A primeira tábua de pedra, nós temos os mandamentos verticais, as responsabilidades do homem para com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem prestará culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a segunda tábua da lei são chamados mandamentos horizontais, que são as responsabilidades do homem para com seus semelhantes. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, ou entre parênteses, não mentirás, e o 10º, não cobiçarás. Lembra que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amará o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é o resumo da primeira tábua e o segundo mandamento é o resumo da segunda tábua. E Deus dá muitos mandamentos para Moisés, chamada a Lei de Moisés, são aproximadamente 623 mandamentos. Se você estudar o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ver, sendo que os principais são esses aqui. E há uma expressão chamada profissão de fé judaica muito importante, que é Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, de todos os mandamentos, esses são os 10 mais importantes, e essa é como uma profissão de fé judaica. O Senhor é o único Deus e nós devemos amá-lo com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. E quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós, como consequência, amamos o nosso próximo também, porque todos somos criaturas de Deus. Então, no Monte Sinai, Moisés sobe ao monte. Na verdade, eu tive lá, o Monte Sinai não é uma montanha, é uma cadeia de montanhas. Não é uma única montanha, é uma formação de cadeias gigantesca. Não sabemos exatamente onde foi o ponto, mas é naquela cadeia de montanhas chamada Sinai que Deus se revelou ao seu povo. E, além dos 10 mandamentos, quando Moisés sobe ao Sinai, Deus também dá uma outra instrução muito importante que nós geralmente não nos lembramos, que é o tabernáculo. Deus deseja morar no meio do seu povo e ele manda Moisés construir uma casa para que seja ali que a presença de Deus repousasse ou fosse encontrada. E dando todos os detalhes no livro do Êxodo, né? Então nós temos aí a planta baixa do tabernáculo. Ela é cercada por um muro de madeira, tem uma porta, o altar logo na entrada. Antes disso, há uma porta que entra nesse recinto e toda essa área é dividida em 3 partes: o pátio exterior, santo lugar e o santo dos santos, sendo que o santo lugar e o santo dos santos estão dentro de uma cabana chamada tabernáculo, mas na verdade o tabernáculo é toda essa estrutura. Então, temos aqui a porta, o altar, a pia, onde os sacerdotes se lavavam, porque eles sacrificavam muitos animais no altar, se lavavam e entravam naquela cabana. E aqui havia um candelabro para iluminar o ambiente, a mesa dos pães, um incensário e uma cortina separando o santo lugar do santo dos santos, e aqui se encontrava a Arca da Aliança. Uma visão em 3D do tabernáculo é aproximadamente isso aí. A porta, o altar, a pia e essa cabana que é dividida em 2 partes, santo lugar e santo dos santos. Essa cabana era coberta de várias peles. Todas essas instruções nós temos no livro do Êxodo. Então, era uma camada de linho fino bordado, por cima peles de cabras, por cima peles de carneiros e por cima pele de texugo. Todas essas coisas têm um significado espiritual bem profundo e apontam para a realidade da pessoa de Cristo na nova aliança, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas é importante que você tenha essa visão. O livro de Levítico são as instruções de como os sacerdotes deveriam trabalhar em toda essa área, tanto externa quanto interna. Então, externamente, os sacerdotes ofereciam sacrifícios no altar e se lavavam antes de entrar dentro do tabernáculo propriamente dito. E nós temos, então, uma primeira parte chamada de Santo Lugar. Nela nós temos um candelabro, a mesa com pães para que o sacerdote se alimentasse e um altar de incenso, onde era colocado uma substância que, quando queimava, gerava uma fumaça de cheiro agradável. E uma vez por ano, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de uma vítima
para perdão de pecados de toda a nação. E ele espargia esse sangue na tampa da Arca da Aliança. Como é, em mais detalhes, essa Arca da Aliança? É uma arca toda feita de uma madeira especial, forrada a ouro, e dentro dela foram colocadas 3 coisas. Em primeiro lugar, as tábuas da lei, aquelas 2 tábuas com os 10 mandamentos. Foi colocado também um pote com maná que caiu do céu, para que o povo se lembrasse que Deus os alimentou no deserto, através do pão do céu. E quando nós vamos no Novo Testamento, Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Na verdade, esse alimento espiritual que nós recebemos hoje é a pessoa de Cristo. Mas naquela época era alguma coisa literal. Então nós temos um pote com maná e nós temos a vara de Arão que floresceu. Toda essa história você encontra nesses livros, Êxodo, Levítico e o livro seguinte, Números. Os sacerdotes tinham que se vestir de maneira apropriada. Vários sacerdotes matavam animais e faziam uma série de serviços. Ele se vestia de branco. Agora, o sumo sacerdote, ele tinha uma vestimenta especial e havia um peitoral no qual tinham 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das 12 tribos de Israel. É cheio de detalhes essa vestimenta, não vamos entrar. Se você quiser, vá lá no livro de Levítico. Os detalhes você vai encontrar lá. Acaba o livro de Levítico, que o livro de Levítico são as instruções de Deus para os sacerdotes, de como eles deveriam servir a Deus na casa de Deus, e após esse 1 ano, então, o povo parte para Canaã. Os israelitas ficam quase 1 ano na base do Monte Sinai, e ali o povo de Israel é contado e organizado de acordo com as tribos. Olha o que está escrito aqui. Segundo o relato bíblico, até aquele momento, desde a saída do Egito até o Monte Sinai, os israelitas nada mais eram do que um agrupamento de clãs e famílias. Era um ajuntamento de pessoas, sem nenhuma organização. Depois do Êxodo, passaram a organizar-se como tribos em uma espécie de confederação que tinham como único vínculo a fé em Yahvé. O livro de Números descreve a distribuição das tribos no entorno do tabernáculo, quando acampadas e também em movimento. Se encontra lá no capítulo 2 do livro de Números, no capítulo 10. Então, as tribos se organizavam em volta do tabernáculo, voltadas para o tabernáculo. É muito interessante isso aqui. A entrada, ou a parte principal das tribos era voltada para o tabernáculo, ou seja, eles tinham que olhar para Deus. E os exércitos da antiguidade, eles ficavam preocupados com os inimigos do lado de fora. Então, eles olhavam para fora. Mas Israel olhava em direção ao tabernáculo, onde havia a presença de Deus. E quando os olhos deles estavam em Deus, Deus os protegia de todos os inimigos. Então, as 12 tribos foram separadas em 4 grupos de 3, sendo que cada um desses grupos tinha uma tribo líder, que você tem aí desenhada de um vermelho mais forte. Então, você tem as 12 tribos: Judá, Issacar, Zebulon, Ruben, Simeão, Gade, Efraim, Manassés e Benjamim, Naftali, Asser e Dan. Voltando ao nosso mapa. Lá embaixo nós temos um foguinho que fala da presença de Deus. Foi ali que Deus se revelou a Moisés e ali que o povo passou 1 ano acampado e depois de ser organizado, então eles partem em direção à Terra Prometida. Você tem aí um percurso em vermelho. Eles passam pela cidade Ezion-Geber, depois eles vão para uma cidade chamada Cades Barnea. Em Cades Barnea, então, são separados 12 homens, um de cada tribo, e eles espiam, eles são enviados como espiões para conhecer a terra, ver por onde entra, onde estão as cidades, como é que é a terra, se realmente ela é boa, como Deus prometeu, e eles retornam depois de 40 dias. E eles dão um relatório para o povo: olha, realmente a terra é muito boa, como Deus prometeu, mas ali há muitos inimigos, nós não vamos conseguir conquistar aqueles povos, vamos então voltar para o Egito. Deus então fica irado com a incredulidade do povo, depois dele ter feito tantos milagres no deserto, ter abrido o Mar Vermelho, ter sustentado eles com o maná, ter se manifestado, fazendo o Monte Sinai tremer, ou as montanhas do Sinai tremeram
quando Deus se manifestou, e Deus fica muito irado com eles e os pune, falando: essa geração que não creu em mim, vocês vão vagar por 40 anos no deserto, até toda essa geração morrer, e os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser mortos pelos inimigos, são eles que vão entrar na terra prometida. Então, o povo vaga 40 anos no deserto. Tem uma cidade ali chamada Pumon, e eles ficam andando em círculos. Não significa que ficam só nessa área aqui, não, mas eu coloquei isso só para mostrar que durante 40 anos Deus vai dirigindo o povo dele até toda aquela geração incrédula morrer e os filhos crescerem. Depois, então, eles voltam ali a Ezion-Geber e vão em direção à Terra Prometida, e eles não passam pela terra de Edom, há um motivo por isso, e eles contornam a terra de Edom, passam pela terra de Moabe e chegam lá em Esbom, que é de frente para Canaã. E ali, em Esbom, antes de morrer, Moisés faz 5 discursos para os israelitas. E esses discursos estão registrados no livro de Deuteronômio. Moisés repete a lei para a nova geração. Porque depois de 40 anos, as pessoas já tinham esquecido. Porque a lei, como eu disse, era muito extensa, tinha muitos mandamentos, não só os 10 mandamentos. Moisés, então, faz vários discursos para essa nova geração que, no Monte Sinai, eram crianças, ou alguns nem tinham nascidos, estimulando-os: olha, pode entrar na terra de Canaã, porque Deus prometeu, ele vai cumprir. Não sejam incrédulos como os pais de vocês, que não creram em Deus e pereceram no deserto. E você tem todo o livro de Deuteronômio mostrando ou ensinando essa nova geração os feitos de Deus e exortando eles a terem coragem para entrar na terra prometida e possuir a herança que Deus tinha reservado para o seu povo. Esse é o livro de Deuteronômio. Muito bem, nossa aula hoje é mais breve e nós vimos, então, geograficamente a história desses 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.